Se você é novo por aqui, te conto que essa é uma minissérie de como eu, na época, uma recém-formada, me tornei chefe do departamento de psicologia num presídio masculino lá no Espírito Santo. Vem que a história é boa. Gente, hoje eu resolvi falar um pouco sobre a minha história, um período específico em que eu trabalhei num presídio no Espírito Santo. Então, vai começar agora uma minissérie que se chama Entre o Ato e a Lei, uma psicóloga. Então, assim, imagina que eu chego com 23 anos para trabalhar no presídio. Então, eu era quase que uma menina, assim, né? Mas eu assumi muita responsabilidade nesse período. Desde responder o judiciário, e eu vou contar nos próximos capítulos como era essa parte do trabalho, cuidar dessa parte jurídica, cuidar dos atendimentos, que eu tinha que dividir, porque na época, quando eu trabalhava nesse presídio masculino de regime fechado, tinha 900 presos. E teve um momento que trabalhávamos em dupla, éramos dois psicólogos, depois tivemos uma estagiária, então éramos em três, e depois eu trabalhei sozinha. Então eu tinha que dividir muito bem as demandas para que eu conseguisse chegar em quase todo mundo, né? Porque era muito difícil atender. Então eu separava por prioridades. Então se tinha algum indício de automutilação, alguém que tentou suicídio de algum modo, não sei, grupo de idosos, eu fazia muitos grupos com a população que estava mais ou menos estável, que estava lidando bem ali com aquela condição. Muitas vezes a gente usava como dispositivo para trabalhar filmes, documentários, trabalhava com a família. Então, assim, trabalho era o que não faltava, né? Então, foi esse período aí que eu trabalhava como chefe de departamento da psicologia de um presídio específico, masculino e fechado. Então, era uma demanda bem específica. Então, acho que o grande dilema, assim, né, é que você trabalha com saúde, eu não podia esquecer o meu papel ali dentro. Então, assim, eu trabalhava com saúde, e no limite da lei. Então, assim, eu não podia esquecer que eu estava dentro de um presídio, que essas pessoas que estavam ali submetidas àquele regime difícil, elas tinham cometido crimes reais, né? Muitas vezes esses crimes eram crimes televisionados, de repercussão. Nem todos eles, porque existe um presídio também mais seguro e mais específico para esse tipo de crime, né? Quando tem muita repercussão midiática. Então, essas pessoas elas cometeram crimes reais, então elas estavam ali pagando pelo que tinham feito, mas a gente não podia esquecer que eram pessoas que também estavam em sofrimento. E esse é um ponto importante do presídio, né? Que a gente não pode acreditar que todo mundo que está ali vem do mesmo lugar que a gente. Então, as mazelas sociais afetavam aqueles corpos, né? E às vezes o crime era uma continuidade ali de uma vida muito sofrida, né? Então, ao longo dos capítulos, eu vou explicando e vou contar alguns casos que me marcaram, para que vocês entendam, assim, que tem pessoas que o crime é uma extensão, assim, né? Não, não existe uma barreira muito explícita e muito clara para aquelas pessoas. Então, um caso que eu vou contar agora para vocês é assim que tinha uma pessoa que vivia numa situação muito complicada nas ruas. Então, para ela, tirar alguma coisa que você tinha, um roubo, por exemplo, eu me lembro dela comentando isso comigo, que era a subsistência dela. Então ela não via uma forma de existir sem aquilo, né? Então, esse era meu trabalho, era fazer algum tipo de reflexão para ressocializar aquele sujeito, que ali tinha acontecido alguma coisa que a barra social não estava bem posta, bem colocada. Então, esse era um pouco do meu trabalho ali, dia após dia, de produzir alguma reflexão, de produzir ressocialização, porque o que a gente não pode esquecer é que no Brasil não existe prisão perpétua. Então, de algum modo, aquele sujeito que estava ali comigo nunca tinha sido ouvido, nunca tinha sido escutado, e muitas vezes tinha sido animalizado nas ruas, né? Então, o único momento que ele tinha para refletir era aquele momento. E como eu estava dizendo, os presos, né, as pessoas que estão privadas de liberdade, elas um dia elas vão voltar para a rua. Então, o meu papel ali era minimamente tentar fazer com que alguma reflexão pudesse ser feita para que ele pudesse ser ressocializado, porque no final das contas, aquele sujeito passasse 30 anos, em algum momento ele retornaria. Então é basicamente isso por hoje, e o próximo eu vou contar
como que a justiça funcionava e como que a justiça acionava o nosso trabalho enquanto psicólogo. E daí vou trazer o exemplo da Richthofen, quando ela tem que fazer os testes psicológicos e ela burla os testes. E aí eu vou dizer como psicóloga como que a gente, então, sabe que um preso pode estar burlando a seu favor um teste psicológico. Me acompanhe aqui.